Graças a Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir em João, capítulo 1, bem fácil, né? Nessa manhã, nós vamos falar sobre duas circunstâncias, duas coisas, duas palavras que estão na palavra de Deus, duas situações. Nós vamos falar sobre a graça e a verdade. A graça e a verdade. Você veio aqui nessa manhã e você não teve como desassociar a sua verdade de você. Você trouxe ela. Quem você é, como você está. Você ter levantado hoje cedo, estar aqui, não mudou a tua verdade ainda. As suas contas, você tem conta? Alguém tem uma coisa dessa na vida? Misericórdia. Um carnezinho básico assim? Não, né? O pessoal falou que encontrou o irmão na fila do banco. O que você veio fazer? Eu vim pagar o livro, né? Vim pagar uma página do meu livro, né? Aquelas grossas assim. Você trouxe a sua verdade. Você não consegue se livrar da sua verdade. Aonde você vai, você leva a sua verdade com você. Quem você é, os seus problemas, as suas circunstâncias. Parece que a verdade gruda na gente, né? Ela faz parte já da nossa história. Mas eu quero falar sobre a graça, que também é uma realidade sobre a sua vida. A verdade pode ser sua, mas a graça é a de Deus. E nessa manhã eu quero falar sobre a verdade de Deus, e não sobre a sua verdade. Então aqui dentro hoje não tem mentira, só tem verdade. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, Ele é a verdade. Então vamos caminhar um pouco aí agora. Eu quero começar a partir do versículo 15, que é o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Olha só, a palavra diz assim: então João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Coisa gostosa, né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu-lhes e disse: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu o vi e eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Esse é o testemunho de João Batista, escrito no Evangelho de João. Então temos dois Joãos aqui falando a respeito da mesma pessoa, falando de Jesus. Mas eu quero deixar o texto frisado para você, que é o versículo 17, quando o próprio João, e tanto o João Batista como João, o discípulo ou o apóstolo, ele fala da carga de bênçãos que o Senhor Jesus tem quando ele diz:
porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Graça e verdade. Um outro momento que aparece essa mesma palavra sobre graça e verdade, aparece quando Jesus, lá em Lucas capítulo 2, eu não vou ler agora, mas no versículo 39, a mãe e o pai, né, tanto Maria como José, o padrasto de Jesus, levam a Jesus ao templo para estar com os doutores da lei, e o texto diz ali que o Senhor Jesus crescia em graça e em verdade. Em uma versão diz graça, sabedoria, verdade, mas cita essas coisas. A graça, ela tem uma característica, a graça nos conforta, a graça nos abraça, gera conforto, aconchega você, né? Traz você, faz carinho em você, faz com que você se sinta protegido. Agora, a verdade normalmente não, né? A verdade, ela pode ser contundente, não é? Às vezes a verdade é extremamente contundente na nossa vida, né? Alguém faz uma pergunta, aí alguém diz assim, você quer mesmo ouvir essa resposta, né? Claro, melhor que não, né? Já viu mãe, pai, avô e vó, quando pergunta para o pequenininho, você gosta mais do papai ou da mamãe? Coisa que faz com uma criança, né? Depende quem deu o último tabefe nele, ele não gosta, né? Não é assim? Para que você vai perguntar uma coisa? Gosta mais da avó fulano ou do vô fulano? Não faz isso, você quer ouvir o quê, né? Às vezes a verdade não é muito boa, né? Quem gosta, não, eu quero ouvir só a verdade. O que você acha dessa? O que você acha como é que eu estou hoje? Você quer que eu fale mesmo? Você está bem, né? Não, fala a verdade, né? Você está... E essa comida? Como é que está esse almoço? A gente almoçou. Não, mas a Coca-Cola estava tão boa, né? 3 minutos, né, a cozinheira já fica chateada, né? Tem horas que é melhor não saber da verdade. Tem gente que usa a verdade como um instrumento para cutucar o outro, né? Eu sei, né? Eu sei, eu te conheço muito bem, né? Assim, outro usa a verdade para ameaçar o outro, hein? Tô sabendo, hein? Você se controla, hein? Você fica esperto aí porque eu tô sabendo de tudo, né? A verdade acaba sendo, muitas vezes, pedra, acaba se transformando em ameaça. A verdade, às vezes, muito embora ela seja realmente a verdade, mas ela nos machuca. Nós sabemos que nós precisamos de um equilíbrio, porque a verdade falada como ferramenta para espetar, para cutucar, ela machuca demais, ela não produz o desejado. Todo tratamento, por mais contundente que seja, por mais traumático que seja, tem que ter um propósito de melhorar e não de aniquilar a pessoa. Amém? Diga-se, qualquer momento que você precisa de ajuda médica, de ajuda profissional na área da saúde, seja qual for, você sabe que alguém está causando alguma aflição, algum desconforto, mas isso tem um propósito. Usar a verdade só para machucar não adianta. Não é um instrumento para levar ninguém a crescimento a lado nenhum, só cria mágoa. Jesus, como ninguém, soube equilibrar a graça e a verdade. E eu comecei a parar para raciocinar, porque eu estou com esse texto no coração, falar sobre graça e verdade há alguns dias já. O pastor assim, não vê a hora de ter um pessoal na frente dele e um microfone para falar, né? Falei, não, mas eu quero falar. Hoje eu vou pregar 3 vezes, de manhã, de tarde, de noite, né? Você não quer passar uma vez? Eu quero falar tudo. Eu estou cheio, né? Eu quero falar. Não sei se as pessoas vão gostar de me ouvir, mas que eu quero falar, eu quero, né? Essa é a minha verdade, né? Fominha para pregar. Eu quero pregar, eu quero falar. E aí o pessoal tem que ter muita graça para me aturar, né? Deu para entender agora, né? O que é graça e verdade, né? Misericórdia. Somente Jesus, irmãos, ou Jesus nos ensina, e nós precisamos aprender a equilibrar graça e verdade. Esse é o desejo do meu coração nessa manhã. Falar sobre verdade e falar sobre graça. Porque nós podemos realmente machucar as pessoas falando a verdade, não é? Quem está magro, está muito magro. Alguém diz, você está magro demais. Quem está muito gordo, está gordo demais. Já viu como que é? Nunca ninguém está bom. Está frio, está calor. Você pode usar as expressões de verdade, isso causa mal-estar. Mas só Jesus pode tocar na tua verdade com equilíbrio, causar inclusive dor, porque todo tratamento gera uma dorzinha, não gera? Até uma massagem, né? O cara, essa vértebra aqui, croque, dá aquela, né? Já viu? Quando o cara croque, dá, né? Mas agora eu estou melhor, né? Estou me sentindo bem, mas causou uma dor, né? Não é assim? Eu não entendo a dimensão de graça e verdade é maravilhosa com as mulheres, né? As mulheres têm uma graça maravilhosa de gerar filhos.
Porque a verdade é que aquilo causa um transtorno danado, um barrigão, depois tem todo o processo de nascer o nenê, ou parto normal, ou cesárea, coisa e tal. E elas encaram essa verdade, não encaram, mulheres? Quantas mulheres aqui encararam essa verdade? Levanta a mão aí. Deus abençoe, né? Deus abençoe que vocês são mulheres, Deus me abençoe por ser homem. O mundo ia ser tão pequeno se você dependesse dos homens. Uma vez só, nunca mais. Dá para adotar? Eu vou adotar, é a mesma coisa. Pai é o que cria, não é o que sei lá, é o que sustenta, que cria, não é o que gera, né? Não precisa carregar dentro, porque a verdade a verdade não é fácil. E as mulheres equilibram esse negócio de graça e verdade de uma forma maravilhosa. É impressionante como elas conseguem lidar com a alegria de ser mãe, com a dor e todo esse desgaste. Não é brincadeira. E essa manhã, eu gostaria que você começasse a avaliar a tua verdade, mas com graça. Permitir que a graça de Deus começasse a permear, a invadir a tua verdade. Você vai ver essa verdade de uma forma diferente. Você vai ver os teus problemas, as tuas tristezas, as tuas angústias, as tuas tribulações, as tuas decepções com graça. Você vai ver a tua verdade de forma diferente. E a única forma de encarar a verdade é com a graça. Porque a graça é um remédio de Deus. A graça é o colírio de Deus nos nossos olhos. A graça é o afago do Senhor na nossa verdade. E quem não precisa da graça de Deus na sua verdade nessa manhã? Eu preciso, irmãos. A minha verdade pessoal precisa de muita graça. Muita. Porque tem hora que nem eu me suporto, né? E quando alguém se dá conta da minha verdade, eu suporto ela menos ainda, já viu? Quando você não se suporta e alguém descobre justamente que você não suporta em você, e você não sabe como se livrar dessa esquisitice, e alguém diz, você está esquisito com essa história, está rabugento, né? Está não sei o que, miséria, já está dando para perceber, não é terrível? Mas, Senhor, tem misericórdia da minha vida. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele vai ao Senhor um dia com a sua verdade. Ele tem um espinho na carne. Você tem um espinho na carne? Tudo bem, talvez mais, né? Talvez, às vezes eu falo, Senhor, acho que eu sou um porco espinho do avesso, né? Tenho muitos espinhos, onde ninguém vê, mas eles espetam, né? Me espetam as pessoas também, com certeza. O Paulo fala que ele tinha um, né? Pelo menos tinha um que incomodava. Não sei, o grande problema eu acho que são os espinhos que não nos incomodam, né? Mas incomodam os outros. Ele buscava uma vida de santidade. E ele diz, Deus, tira esse espinho da minha carne. Essa é a minha verdade, eu tenho um negócio que me incomoda. O que Deus diz para ele? Minha graça te basta. E eu não vou tirar o espinho. Você tem que viver com a tua verdade, mas com a graça. Você tem que estar disposto a isso. Não sei se você está disposto a olhar a tua verdade a partir da perspectiva da graça nessa manhã. Porque aí você passa a depender do mover do Espírito Santo de Deus na tua vida. No ensinamento a Paulo, o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Parece que a nossa verdade é a nossa fraqueza, né? Falar sobre a nossa verdade é falar sobre as nossas fraquezas, é falar sobre aquilo que nos controla, às vezes tenta nos dominar, às vezes acaba ditando para onde nós vamos. E somente quando nós começamos a entrar num processo da graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida, nós começamos a andar para o lado que Deus quer, apesar da nossa verdade. Eu gostaria de levar você a mais um texto, Efésios capítulo 6. O Senhor me levou a esse texto porque eu achei uma coisa tão linda, tão equilibrada de Deus, quando ele fala da armadura de Deus. Eu, por muitos anos, e confesso, acho que até há pouco tempo, há poucos momentos, eu sempre olhei a armadura de Deus como uma estrutura de resistência, de luta. O apóstolo Paulo, né, que escreve em Efésios, ele transitava dentro da cultura judaica, romana, grega. Ele conhecia muito bem a questão militar romana. O exército romano tinha pelo menos 6 a 7 tipos de armaduras diferentes para combate, a armadura policial, o tipo de combate dentro da cidade, ou nos campos, ou em lugares frios, ou em lugares quentes. Era um exército que tinha uma grande estrutura. Existia já uma tecnologia em cima de toda a indumentária militar do exército romano. Quando se fala em tecnologia, eles não tinham GPS, nem MP4, nem MP3, mas eles tinham uma tecnologia já da época. E o apóstolo Paulo, ele começa a descrever, ele faz um paralelo sobre a armadura de Deus. Quantas vezes, não é, nós falamos que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus? Você já falou isso já de manhã. Ele disse, Senhor, eu quero me revestir hoje de toda a armadura de Deus, para resistir ao dia mau.
E então você já sai marchando, né? E você já sai que nem o Bop Gospel, né? Já sai pronto para sentar o rei, ou invadir o morro, esses negócios todos aí que o pessoal tem. Mas olha só que coisa rica, gostosa, espiritual, que é a armadura de Deus, e como o apóstolo também ele qualifica cada parte do equipamento. Eu vou começar a partir do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha só a verdade aí, né? E vestida a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Quando eu começo a falar aqui a respeito de que Jesus é aquele que veio se manifestando em graça e em verdade, lá em João, eu li para você, capítulo 1, versículo 16 e 17, fala: Moisés trouxe a lei, mas Jesus manifestou a graça e a verdade. Aqui, você vê o paralelo disso. Eu vou fazer o inverso para você aqui, mas só para chamar a tua atenção de imediato nessa armadura de Deus, o versículo 15 diz: calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Bom, eu fiquei assim pensando, sapatos, ou aquilo que reveste os nossos pés, que significa a continuidade da nossa caminhada, não é a verdade, não é a fé, não é a autoridade, não vamos dizer aqui, deixa eu ver outra coisa que eu posso usar aqui, não é a salvação, mas é a paz. Fiquei pensando, né? Por que quando o Espírito do Senhor leva o apóstolo Paulo a descrever uma armadura espiritual, que era uma arma de guerra, que era uma estrutura de resistência, de proteção, porque ele coloca determinadas partes relacionadas como, por exemplo, o capacete da salvação, sabemos que é por causa da mente, mas talvez nós colocássemos esses atributos espirituais em partes diferentes da armadura, porque às vezes, talvez a sua armadura mental, montada é mais ou menos assim: nos pés eu tenho a verdade. Já viu alguém que os sapatos espirituais ou da armadura é a verdade? É o cara ou a cara, que pisa em todo mundo com a verdade. Já viu como que é? Já encontrou alguém assim? Raríssimo. Alguém que pisa o outro com a verdade, conhece? Pá, é assim o negócio! Pá, onde ele chega ele pisa, né? Festa de aniversário de um aninho, ele é capaz de criar um quipropró, um mal-estar com a verdade. Já viu gente que é calçada com a verdade? Os pés sempre são capazes de pisotear. A mensagem mais branda, mais gostosa, mais maravilhosa, mas o cara colocou nos pés. E usa como sapato que é para pisar os outros. Eu acho incrível que a palavra coloca que o escudo é uma coisa interessante, para proteger, coloca o escudo como a verdade, já viu? Gente que se esconde atrás da verdade. É interessante que o escudo aqui é colocado como o escudo da fé. Para que serve a fé? Sem fé é para agradar a Deus. De repente, eu não estou escondido atrás da salvação, não estou escondido atrás da verdade, eu tenho um escudo para me esconder das setas malignas, mas o texto coloca o escudo da fé. Interessante, né? Do que será que é o nosso escudo, né? Do que será que é o teu escudo? Às vezes eu tenho um escudo da agressividade, eu tenho um escudo da... sei lá, né? A gente começa devagar, porque você começa a encontrar pessoas onde a armadura espiritual dela parece que está meio bagunçada, né? A armadura espiritual dela não é composta, não é estruturada, ela tem os ingredientes que a palavra de Deus manda, estabelece aqui, mas estão em posturas e lugares errados. Então o resultado sempre é um resultado fora do equilíbrio.
Ele tem um escudo da salvação. Não, pessoal. O capacete que é da salvação, né? Que é para proteger a mente, que é para manter ordenados os pensamentos. A Bíblia diz que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Então, como que o escudo não é o escudo da salvação, o escudo da fé é para apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. A palavra coloca por quê? Eu falei, Senhor, que coisa linda! O Senhor Jesus veio para ser graça e verdade. Porque a verdade nos incomoda tanto. Você vai encontrar textos da palavra de Deus onde pessoas são confrontadas de uma forma terrível com a sua verdade e elas são abençoadas. E elas saem restauradas. Um dia uma mulher, me perdoe, é um texto, né? Eu tenho os homens e as mulheres, mas no caso é uma mulher adúltera. Ela é trazida, colocada diante de Jesus no momento em que todo aquele povo sabia da verdade daquela mulher. A verdade dela que ela tinha caído no ato do adultério, da infidelidade, e a pena para aquilo era a morte. Aquela era a verdade daquela mulher. Não tinha como fugir daquela verdade. Ela foi flagrada no ato, flagrante delito, vai ser apedrejada. A lei dizia que ela devia morrer. Essa era a verdade daquela mulher. Ela não tinha como se desassociar da sua verdade. Horrível. Aí então levam ela até Jesus. Ali tentam então confrontar Jesus com a verdade. Olha só, Jesus veio em graça e em verdade. A bênção que o texto coloca, primeiro graça e depois verdade. Eu não sei se você é primeiro verdade e depois graça, mas eu desafio você a ser graça e verdade. Porque aí você vai ver tudo diferente, irmão. Você vai sair daqui nessa manhã vendo tudo diferente, em nome de Jesus. Porque quando eu coloco as coisas em posição diferente na minha vida, diferente como Jesus vê, então eu dou ênfases diferentes também e o resultado é diferente. Diz, ele veio em graça e em verdade. Existe uma sequência estabelecida. Os homens trazem aquela mulher e não existe nenhuma graça neles. Só existe verdade. Tem que morrer, mata. E aí Jesus, o que o Senhor diz? A lei diz que é para matar. Lembra? Eu li para você o João capítulo 1, versículo 17. Moisés trouxe a lei. A lei só entende da verdade. A lei é inflexível. Lex dura lex. Eu estou parecendo até advogado hoje. Não sou nada de advogado, né? Muito longe que isso, muito longe disso. Dessas coisas que eu não cheguei nem perto. Só fuçava os livros lá do meu pai lá e vejo filme de videocassete. Vídeo não, oh meu Deus, DVD, né? Mas eu sou do tempo do videocassete, é terrível ainda, né? Daqueles que as primeiras vezes ainda tentava rebobinar o DVD, né? Volta para trás aí, né? Misericórdia. Moisés veio trazer a lei, Jesus a graça e a verdade. Jesus, essa mulher adulterou, tem que morrer, tem que matar. O que o Senhor diz? Que era uma armadilha. Se ele diz apedreja, ele está dentro da lei. Se ele diz não apedreja, ele vai morrer junto, porque a lei manda matar. E agora? Mas Jesus veio em graça e em verdade. Irmãos, a graça vai abrir as portas da misericórdia na sua vida, da restauração, da restituição. Senhor Jesus, a Bíblia diz, né? Texto tão maravilhoso. Continua lá escrevendo no chão. Diz assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E continuou lá, escrevendo no chão. Eu fico pensando, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar, Jesus, o que é que o senhor estava escrevendo no chão lá, né? Raça de atribulado, povo terrível. Quem será, né? Turma, misericórdia, né? Vai saber o que ele estava escrevendo, né? Porque ele estava lá escrevendo o texto, estava escrevendo na areia, né? Quero saber, né? Tem coisa que a Bíblia não conta, que é para a pessoa ficar lá toda, né? Cheia de curiosidade, né? Ele confrontou a verdade daquela mulher com a graça. No final ele olha para aquela mulher, cadê o pessoal que estava te acusando aí? Acusando e de verdade, né? Foi todo mundo embora, não ficou nenhum. Aí ele olha para a verdade daquela mulher, porque a verdade continuava ali. A verdade era que apesar do povo ter ido embora, ninguém jogou pedra, mas a verdade continuava ali clara. Ela errou, cometeu um pecado. Jesus diz, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Confrontou a verdade dela com a graça. Que coisa maravilhosa. Quem não quer isso, né? Todo mundo. Eu quero a graça para mim, mas eu quero a verdade para os outros, né? Quero a graça para mim, mas a justiça para ele, né? Negócio. Os discípulos caíam nessa. O discípulo chegou lá, tinha um rapaz cego, eles já chegaram com a verdade. Ele é cego. Quem foi que pecou? Ele é o pai, a família. Essa é uma maldição, uma pereba maldita que pegou na família dele, né?
Eu disse, que é isso? Vocês não sabem de nada, não sabem que negócio é esse. Não foram nem os pais, não foram eles. Eles estavam confrontando a verdade como verdade. Aí o Senhor Jesus disse, olha, isso daí não foi, essa situação não é para desgraça, não é para miséria, mas é para glorificação do nome do Senhor. Ele vai ser abençoado agora. E aquele rapaz saiu dali curado. Ele olhou aquela situação que era uma verdade, mas ele olhou com graça. Aleluia. Teve outras pessoas que chegaram com uma verdade muito dura. No próprio apóstolo Paulo tinha uma verdade muito dura. Paulo estava literalmente destruindo a igreja do Senhor Jesus. E aí nós vemos como o Senhor Jesus ele trata a verdade. Amado, Deus vai tratar com a tua verdade. Deus só pode tratar a tua verdade. A graça é dele, a verdade é sua. Essa verdade aí que você tem aí vai ser confrontada com a verdade de Deus. A Bíblia diz assim que aquele que cai em cima da pedra, o que acontece quando alguém cai em cima de uma pedra, numa rocha? Se arrebenta, né? Machuca, né? E aquele que a pedra cai em cima, piorou, né? Esmaga, não é assim? Prefere cair em cima da rocha ou que a rocha cair em cima de você? São as duas únicas possibilidades. A diferença só vai estar na velocidade. Nós brincamos aqui, falamos, né? Vai levar uma imposição de mãos em alta velocidade, né? Toma, irmão, né? Você pode fazer muitas coisas, né? Abençoar, fazer carinho, puxar o cabelo. A mão de Deus na nossa vida, irmãos, vai ser colocada sobre nós pela graça e não pela verdade. Se você permitir que o Espírito de Deus toque, trabalhe, cure, trate a sua verdade, vai ser pela graça. Alguns levam a coisa a limites extremos. E aí então o tratamento sempre acaba sendo mais traumático. Paulo foi um caso. Paulo queria de todo jeito exterminar a igreja do Senhor Jesus, porque ele acreditava que dessa forma ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele se posicionou ali e começou realmente a destruir a igreja. O primeiro mártir da igreja cristã, da igreja do Senhor Jesus, é Estevão. E Paulo estava envolvido, foi um dos oficiais de justiça que permitiu, que reuniu a roupa do pessoal que estava ali apedrejando Estevão. Paulo tinha cartas, tinha mandados, ordem de prisão, entravam nas igrejas, entravam nas casas, até em cidades fora de Israel, para prender os cristãos. O texto diz que ele assolava a igreja do Senhor Jesus. Faz ideia? A fama dele, entre o povo que era da igreja do Senhor Jesus, era de um homem violento e que estava exterminando, de que não tinha escrúpulos com homens, mulheres e crianças. Essa era a verdade do apóstolo Paulo. E um dia na estrada de Damasco, o Senhor Jesus vai até ele confrontar a verdade dele. Derruba ele do cavalo, não derruba? Ele cai e fica cego por 3 dias. Quando Deus manda Ananias ir até lá, vai lá e prega para ele, né? Dizer, oh Deus, não. Esse cara é um problema. Eu sei a história dele. A verdade dele é que ele é isso. Ele está acabando com a igreja. Eu acho que essa história dele de se converter é só armadilha para pegar quem chega lá. E aí então Deus diz, não. Sabe qual é a verdade agora? Aí você vê que Deus pode mudar a tua verdade. Se tem alguém que pode mudar a tua verdade, é o Senhor. Aí ele diz, você vai lá porque ele é vaso escolhido por mim. E ele vai ser usado poderosamente na minha mão. Esse aí vai ser o apóstolo dos gentios. Pode ir lá, Ananias, vai orar por ele. E o Ananias vai lá e ora por ele e acontece uma bênção tremenda naquela vida. Sabe o que acontece, irmãos? A nossa verdade, ela acaba nos atrapalhando, mais hora menos hora. E a gente fica assim, Senhor, eu não gostaria de ser quem eu sou. Eu não gostaria de continuar do jeito que eu estou. Então começa um processo de tratamento onde graça e verdade vão ser equilibradas pelo Senhor Jesus. A minha verdade hoje, o equilíbrio está de que o Senhor me usa por graça e misericórdia. De que a minha verdade pessoal é confrontada todos os dias pela verdade que está na palavra de Deus. De que na minha armadura espiritual, né, eu tenho que colocar os sapatos realmente da paz. Pessoa que caminha na paz, que coisa gostosa, não é? Essa é a verdade que o Senhor Jesus, que o texto aqui de Efésios, que o apóstolo Paulo registra, ensina. Na sua armadura, os seus sapatos têm que ser os sapatos do evangelho da paz. Que bom quando alguém anda com os sapatos da paz, né? Por onde ele pisa, ele deixa marcas de paz, de restauração,
de reconciliação, de conciliação, de amor. É diferente, não é? Teu sapato é de paz? Tem que ser, né? Se for de verdade, eu uso só a verdade só para deixar uma marca na pessoa, né? Já viu? Pá! Né? O escudo da verdade, não é? O escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. É interessante que onde que o texto coloca a verdade. Olha só, eu vou ler para você, olha que interessante. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Interessante, né? Com a verdade. O que ele quer dizer aqui? Vestindo os vossos lombos com a verdade. Essa expressão significa que é a roupa de baixo, a roupa que revestia a armadura que você colocava para que a armadura não machucasse você. Os lombos também, como a parte toda de trás, das costas, né, até embaixo. Ou seja, a minha estrutura mais íntima tem que ser confrontada com a minha própria verdade. Irmãos, quando você se dá conta da tua verdade, você vai atrás da graça. A Bíblia diz: aqueles que são da luz se achegam para a luz para que as suas obras sejam manifestas. Já viu uma pessoa que não conhece a sua própria verdade? Que tragédia! Porque ele é enganado com ele mesmo. Paulo vai lá e diz: Senhor, eu tenho um espinho na carne. Essa era a verdade de Paulo. Ele diz: a minha verdade mais íntima é que eu tenho um espinho, tem algo que me incomoda. Ele diz: Paulo, minha graça te basta, você pode ficar tranquilo. Porque eu olho para a tua verdade com graça. Irmãos, Deus olha para a tua verdade com graça. Jesus falou sobre isso na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, em determinado momento, depois de gastar todo o dinheiro do seu pai, desperdiçar toda a sua herança, ele se dá conta da sua verdade. Ele diz: eu estou aqui, prestes a comer a comida que o porco come. Aí ele começa a se dar conta de uma outra verdade que ele sempre não quis enxergar, que ele sempre ignorou, a verdade da casa do pai dele. Ele diz: o meu pai é bom. Ele caiu em si. Até aquele momento, ele estava lá, longe do pai dele, gastou todo o dinheiro porque ele achava que o pai não era bom. Ele nunca enxergou a verdade do pai dele. Ele só enxergou a verdade dele. Eu quero fazer o que eu quero na minha vida. Eu quero sair por aí, estourar tudo. Eu quero não ter hora para acordar. Eu quero não ter que estudar. Eu quero não ter ninguém para mandar em mim. Já viu como que é? Eu quero fazer o que me der na ideia. De repente, ele descobre que essa verdade era terrível. Ele diz: o meu pai é bom. Até uma pessoa que chega para trabalhar um dia só, que chamava o jornaleiro, né? O que trabalhava, o diarista, é bem tratado na casa do meu pai. Aí ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Aí ele começa a ensaiar a verdade dele. Ele diz assim: eu vou chegar lá e vou dizer assim: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe como chama isso daí? Arrependimento. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Irmãos, não tem como alguém reconhecer a sua verdade se não se arrepender da sua verdade. Se não olhar e dizer: isso é ruim. Enquanto a pessoa acha que é bom. Quantas vezes eu confrontei pessoas que bebem, usam drogas, vê pornografia, estão envolvidos com coisas erradas. Isso está errado, irmão. Não, imagina. O que tem beber um pouco? O que tem droga? Eu conversei com pessoas na droga, um monte. A hora que eu quiser eu paro. A verdade dele não está incomodando ele. Então ele quer continuar vivendo aquela vida. Isso está errado. Esse caminho vai te levar à destruição. No final dessa estrada tem um abismo. Não. Só na hora que essa pessoa diz: eu não quero mais essa estrada. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse resultado. Ele se deu conta da verdade dele. Não é? Quanta gente você já aconselhou e dizem que se conselho fosse bom, não davam, vendia, né? E você está vendo onde vai dar? E a pessoa não... Aquele menino fez isso. Quando ele se dá conta, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele diz: eu vou voltar e vou dizer: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Porque ele sabia que o pai dele era bom até para os empregados, até para as pessoas que trabalhavam nos postos mais humildes. E quando ele vem chegando em casa, ele descobre uma verdade que ele ainda não conhecia. Essa é a verdade que nós precisamos conhecer. A verdade que o mundo não conhece. O mundo tem uma ideia de Deus como um Deus que tem uma marreta e um machado na mão. É desse jeito. Quando ele chega, que ele vai começar a falar: pai, eu pequei. O pai olha e diz: é meu filho, não precisa falar nada. Abraça ele
chama os empregados e diz: traz uma roupa nova para ele, põe um sapato no pé dele, põe sandália no pé dele, põe um anel no dedo dele e prepara uma festa porque o meu filho perdido voltou, foi achado. Aleluia, olha, essa é a verdade do pai dele, essa era a verdade do pai dele. Ele não conhecia a verdade. Agora, a verdade do pai dele, para ele se manifestou em graça. O que é graça? Favor imerecido. Presente que eu não espero nem mereço, mas eu recebo. A graça se manifestando sobre alguém que reconheceu a verdade. Não é maravilhoso isso, irmãos? A tua armadura é feita do quê, né? Aonde que está a graça? Aonde que está a verdade? A verdade, ela tem que estar na minha cara mesmo. O texto diz aqui que na armadura espiritual, os vossos lombos com a verdade que me confronta, a verdade que me mostra, me esclarece quem é realmente Deus na minha vida. Depois da verdade aqui, vem vestida a couraça da justiça. Já viu alguém com sapatos de justiça também, como é? Parece um capitão do mato, né? Daquela novela atrás dos escravos. Pega! É o justiceiro gospel, né? Alguém que tem um sapato da justiça, misericórdia. É o promotor da igreja, promotor da verdade. Não existe isso. Jesus, ele veio em graça e em verdade. A verdade sem graça, irmãos, ou sem a graça, ela só massacra as pessoas. E a verdade não é para massacrar. Conhecereis a verdade e a verdade vai nos levar à libertação em Cristo. Amém? Eu tenho muito mais aqui, mas eu gostaria de parar aqui. Essa armadura espiritual, mas uma coisa que eu desafio você é: coloque os sapatos da paz. Você vai caminhar leve. Vai caminhar leve. Todo mundo vai gostar de olhar para os seus pés. Como as mulheres gostam de uma sandalinha, né? Não é? Vai na vitrine lá no shopping, uma sandalinha. Por isso que os caras fazem tanta sandalinha diferente para a mulher. Nunca vi que variedade tão grande de sapato para as mulheres, não é? Não é, homens? Tipo assim, para homem é sapato, ou tênis, ou chinelo. Tem sandália, mas você vê lá, deve ter uns... Se tiver 20 tipos de sapato para homem, que eu acho que não tem, tem 500 sapatinhos de mulher. Tem uma sandalinha assim, tem uma assim, tem uma que tem um pomponzinho assim, tem uma que tem um negocinho, uma pérolazinha. A riqueza de sapato e correr para as mulheres é fantástico, né? As mulheres dão importância para os pés, não é? Diferente dos homens, né? Bom, sapato tá bom, eu gosto de cardaço, pronto, que é para ficar largão. Pronto, não tem muita diferença. Mas como você gosta de cuidar dos seus pés, né? Não põe a verdade nos seus pés, não. É pesado, vai pisar, vai massacrar. Ponha a paz. Vai levar você a pisar, a entrar pela verdade de uma forma completamente diferente. Vai ser muito, muito bom. Porque com os sapatos da paz, você vai poder andar sobre a tua verdade. Não dá para andar, não dá para calçar a verdade e pisar sobre a verdade. A chapa fica quente, pessoal. A chapa fica quente. Já foi na praia o dia que está calorão tremendo, descalço? Asfalto arrancando o couro do pé, chega roxo o pé, né? A verdade é assim, ferve, né? Esquenta demais. A chapa fica quente, irmão. Começa a confrontar um outro com a verdade. Você fez isso, mas você fez aquilo. Você é assim, mas você também é assim. Você fez isso, tua raça também é assim. Tenta usar a verdade para confrontar. Para, né? Acabou. Vamos começar a falar a verdade? Querem falar a verdade? Vamos lá. Um apedrejamento coletivo. Já tentou fazer isso? Já? Levanta a mão aí. Já tentou confrontar o outro com a verdade? Não dá, não funciona, né? Não levantaram a mão porque ficou constrangido, porque já fez um troço desse. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A nossa ferramenta de confronto não é a verdade. Não é não. É a palavra de Deus. Ela é a verdade, a única verdade. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Graça e verdade. Você recebe um diagnóstico, é a verdade. Você recebe uma notícia, é a verdade. Você recebe uma pancada, é a verdade. Fazem uma avaliação sobre você, pode ser a verdade. Mas você pode colocar todas essas coisas diante da graça. E tudo vai ser diferente. Jesus veio em graça e em verdade. E a tua verdade pode ser confrontada pela graça nessa manhã. A tua verdade não vai deixar de ser verdade. Tuas dores não vão deixar de ser dores. Mas a graça de Deus vai mudar as cores disso. E você pode chegar diante de Jesus com a tua verdade, que Ele tem a graça dele para dar. A mulher com um fluxo de sangue tinha uma verdade de 12 anos na vida dela, uma aflição, uma enfermidade que drenava tudo dela.
E aí então, ela disse, se eu tocar em Jesus, eu vou ficar boa. E quando ela toca em Jesus, a graça se manifesta. E a verdade dela é mudada. Você tem uma verdade, mas nessa manhã tem a graça de Deus para você. E eu quero orar por você. Por mais terrível que você ache que seja a tua verdade, por mais que você tenha usado a verdade como espada, por mais que você venha usando a verdade como bota, como coturno, por mais que você venha usando a verdade como escudo, deixa a verdade ser as vestes da tua vida. Que aí vão ver ou vão dizer, ele vive na verdade. Quero orar por você, amado. Quero orar por você, amada. Se a verdade te incomoda, se a verdade dói em você, se a verdade aflige, se a verdade é um confronto, quero convidar você a permitir que a graça permeie a verdade da tua existência, da tua história. Porque Jesus é graça e verdade. O equilíbrio é maravilhoso. E se você quer essa oração, amado, quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus. Você pode ficar em pé no teu lugar, dizendo, Senhor, eu preciso da tua graça, Senhor, porque eu já sei demais da verdade. Senhor, para nós é fácil saber da verdade, porque a verdade fala dos nossos direitos, a verdade fala dos nossos prejuízos, a verdade fala como nós somos aviltados, como nós somos atingidos, como nós somos injustiçados. A verdade ilumina de uma forma que nos leva a dizer, eu quero justiça. A verdade nos leva à justiça, a exigir justiça, a exigir restituição, reparação. Mas, Senhor, a graça nos leva à misericórdia, a graça nos leva ao perdão, a graça nos leva à tolerância, a graça nos leva à benignidade, à longanimidade, Pai. E nós não queremos andar só em verdade, mas nós queremos a graça e a verdade nessa manhã. Pai, derrama da tua graça. Oh Senhor, porque Deus disse, Senhor, teu Espírito disse ao apóstolo Paulo naquele dia, quando ele disse, Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, a minha verdade é terrível. E então o Espírito disse, e nós aceitamos, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, Pai. E eu te louvo, Senhor, e eu peço a bênção aqui, em nome de Jesus, sobre estas vidas, sobre esses corações, sobre cada irmão, sobre cada irmã, aonde, Pai, nesta manhã, nós decidimos, dentro da nossa verdade, confrontados pela tua verdade, dizer, Senhor, que a tua graça e que a tua verdade estejam sobre a nossa vida. Como na oração do Pai Nosso, venha o teu reino sobre nós. Aleluia. Eu abençoo, Pai, as vidas aqui, cada família, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graça em verdade sobre tua vida, em nome de Jesus. Amém, ó Pai.